Eu estou dando aula, viu, não? Oi, Gisele. Gisele, Liz. Boa noite. Vou esperar mais um pouquinho, tá? Para ver se mais alunos entram. Boa noite, Paulo. Boa noite, galera. Alberto. Boa noite. Hoje nós iremos finalizar o módulo 1. Vamos falar, eu já gravei toda a aula, mas eu vou explicar para vocês aqui o finalzinho, tá? Vocês chegaram a assistir lá ou não? Não, não consegui, não. Não. Tá, então, dando continuidade, boa noite a todos. Esse livro aqui é o livro do programa da SEMI, a tese de mestrado do meu amigo Newton Luz Neto. Ele fez o mestrado dele fazendo levantando todos os documentos do porão do Ministério da Saúde, onde estavam guardados lá as pesquisas, todos os resultados que ficou por anos guardado, muita coisa se perdeu, né? Para quem não sabe, o programa da SEMI, ele foi o primeiro programa oficial no Brasil para implantação da fitoterapia no SUS, iniciando pela pesquisa, porque tinha muita coisa que não tinha pesquisa ainda. Então, esse programa ele veio, né, para auxiliar no desenvolvimento, foi uma grande força-tarefa feita pelo Ministério da Saúde, e esse programa ele era vinculado à Presidência da República, onde durou aí quase 10 anos. E, de uma hora para outra, ele foi extinto sem falar nem justificar nada, né? A gente sabe que tem, né, muitos porquês aí que a gente não vem ao caso agora. Mas, após, então, esse levantamento aí, através desses resultados,
nós pudemos observar, depois vocês podem olhar, eu coloquei umas páginas aqui na frente, mais de 250 plantas, aonde tinham... Pessoal, desliga o microfone, tá? Os senadores também incluíram a ampliação desse benefício de prestação continuada, o BPC, que é pago. Pronto. Então, a partir de 2002, 2004, então começa a relação de plantas para o direcionamento aí dos trabalhos oficiais do Ministério, nos municípios pelo Brasil, que foi através da RDC 90, RDC 89. Porém, quando a gente... toda atividade oficial do Ministério da Saúde, ela vem a partir da política. Então, em 2006, surgiu a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, que foi onde foi inserida a fitoterapia, a homeopatia, a acupuntura e o termalismo. E dessa política surgiu a outra política só das plantas medicinais. Então as plantas medicinais é mais importante? Não sei, eu sou suspeita. Mas por que foi separada? Não foi por isso. Eu falaria que é mais importante, mas assim, não é por isso, tá? Foi separada. É porque as plantas medicinais, elas envolvem mais profissionais, envolve mais ministérios. Então, a partir dela, foi feito um decreto 5813 para trabalhar os ministérios da educação, da agricultura, do turismo, da ciência e tecnologia, para trabalhar junto com o Ministério da Saúde. Por quê? Porque a planta é muito complexo trabalhar com a planta. Porque para eu trabalhar com o medicamento, eu tenho que acompanhar desde o cultivo daquela espécie. Então, com essa política, pode ser melhor trabalhado as questões, né, da logística, e a partir dela, 2 anos depois, né, um pouquinho tempo depois, é tudo meio moroso, surgiu, então, o Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, e através também, foi criado também um comitê nacional para poder montar as diretrizes, né, para que pudesse ser desenvolvido esses programas nos municípios brasileiros. Porém, o grande gargalo da implantação do programa nos municípios, nós temos mais de 5.000 municípios, e não temos nem 600 municípios com programas implantados, tá? Os municípios, eles precisam, para poder implantar, né, o programa, precisa seguir todo um protocolo, né, precisa ter os profissionais, a equipe multiprofissional, e a estrutura da farmácia de manipulação. E aí, para tentar resolver um pouco do problema, o Ministério aprovou, em 2010, a farmácia viva, através da portaria 886, que foi para tentar resolver a questão da produção do fitoterápico. E aí, só que a produção, ela foi... Eles diminuíram 50% do problema que tinha, que é a aquisição da matéria-prima. Então, a farmácia viva pode plantar a sua própria planta, porém, ela tem que seguir os mesmos protocolos da farmácia de manipulação, tá? E aí, em 2016, eles publicaram, quase 10 anos, no aniversário de 10 anos do programa, publicaram a política e o programa novo. Aqui, para mostrar para vocês como era complexo esse programa da SEMI, que existiu aí por 10 anos. Existiam os grupos separados por estado, Fortaleza, Rio de Janeiro, Belém, São Luís, Belo Horizonte e Brasília. Cada grupo de pesquisa tinha as suas plantas que eram estudadas, os determinados
os grupos farmacológicos. Olha que interessante. E a partir desse compilado de mais de 250 plantas, pode ser, né, gerado vários produtos, né? Iniciou-se com 2 fitoterápicos que foi inserido na CIB, né, para adquirido nos municípios, mas é muito caro, é muito mais caro. Então, a portaria 886, que instituiu a farmácia viva, aonde inclusive foi aprovado também o pagamento do farmacêutico através dessa portaria, né? E aqui eu volto a repetir a diferença entre farmácia viva e farmácia de manipulação. A farmácia viva, ela tem a possibilidade de cultivar as suas próprias plantas, ter todo o processo, fazer todo o processamento, o armazenamento, a manipulação, a dispensação, tanto fórmulas oficinais como magistrais, né? Para quem não sabe a diferença, as fórmulas magistrais são aquelas que são manipuladas personalizadas, que no caso, na farmácia viva, não ocorre com muito, não ocorre, na verdade. Ocorre só a forma as oficinais, que são como se fossem as fórmulas padronizadas e já aprovadas nos formulários, nas farmacopeias, para que possam ser dispensados nas unidades de saúde. Isso diminui tempo da manipulação, diminui custo, diminui bastante. E não é permitida a comercialização. Então, a farmácia viva não pode ser de uma empresa privada, somente do setor público. E ela precisa seguir a RDC 18, que foi aprovada em 2013, que dispõe as boas práticas de processamento e armazenamento das plantas medicinais e todo o processo de preparação para garantir a qualidade, segurança e a eficácia e o uso racional. E por que não avançou? Não avançou porque falta visão, falta priorização, né? Falta vontade política, eu volto a falar. Por quê? Porque vamos supor que para implantar uma farmácia viva hoje, a estrutura da farmácia viva, a gente consegue implantar ela por baixo, sabe? Por baixo. Na estrutura da reforma de algo que já exista, R$100 mil consegue pôr ela adequada para uma farmácia. Equipamentos, se for eu manipulando, quase não vai precisar de equipamento. Só um liquidificador, o álcool e a planta. Mas precisa de algumas outras coisas mais, precisa ter um mínimo de controle de qualidade. Então, assim, não fica mais que R$300 mil por alto, tá? Para manipular. O que é mais caro em toda a manipulação é o frasco do medicamento, tá? A gente pode padronizar inicialmente tinturas, que a tintura é o quê? O álcool e a planta, e aí o processo da percolação, que é um percolador hoje não custa nem R$5 mil, né? Pode ser feito também sem o percolador, né, com um liquidificador industrial e deixando o processo de maceração, também dá o mesmo resultado. Enfim, os gestores não vê com priorização o investimento que vai ser, né, e o custo-benefício desse trabalho todo. Aqui, o modelo Farmácia Viva, ele surgiu através do trabalho feito pelo professor Francisco José de Abreu Matos, em Fortaleza, no Ceará. E ele segue uma tradição familiar do avô dele, tataravô, de 1888, esse nome Farmácia Viva, tá? O avô dele já manipulava gotas do Zeca, acho que um medicamento oficinal, e já tivemos vários programas no Brasil. Em Vitória já teve a Farmácia Viva, no Rio de Janeiro, e hoje nós temos assim
umas 12, se a gente for contar. E assim, mesmo as 12, a Farmácia Viva do Distrito Federal, ela tem quase 30 anos e ela não atende às boas práticas da manipulação, porque não tem recurso, não investe em recurso lá, tá? A partir do programa, então, houve grandes avanços aí, o formulário de fitoterapia da farmacopeia brasileira, onde houve alguns aumentos aí de plantas. Nós vimos lá que a primeira farmacopeia tinha quase 300 plantas e a quarta farmacopeia já não tinha quase nada, né? E aí começa agora a evolução, a inserção de mais plantas. O programa, ele está dentro, o Programa Nacional de Plantas Medicinais, ele está dentro do Departamento da Assistência Farmacêutica no Ministério da Saúde, apoia a assistência farmacêutica em plantas medicinais e fitoterápicos em municípios, estados e Distrito Federal. Então, quem quiser implantar, pode entrar dentro do site do Ministério, ir lá no departamento, no DECIT, no DAF, e fazer o cadastro para poder receber todas as orientações. Eles também abrem editais todo ano para projetos que os municípios queiram participar, projetos para melhorar a estrutura da assistência farmacêutica, para compra de medicamentos industrializado e também para o arranjo produtivo local. O que é o arranjo produtivo local? É a organização de toda a parte de produção da planta, modelo que o herbário faz. Ele tem os pequenos produtores cadastrados, treinados por eles, para que eles possam cultivar as plantas, e aí é feito um processo de controle de qualidade antes da aquisição, e isso é tudo combinado. Se eles não seguirem todo o processo das boas práticas de cultivo, não vai ter a qualidade da matéria-prima, do marcador na planta, e aí, quando eles chegam com o lote para entregar no laboratório, é feita a análise na hora, e se não tiver a quantidade do marcador ali recomendada, o laboratório não adquire aquela matéria-prima, né? Então, a Farmácia Viva, lógico que não tem toda essa logística, mas eu eu escrevi 2 projetos de APL para Mato Grosso. Nós tivemos os 2 aprovados. Eu tive a felicidade de trabalhar 2 anos em um deles e achei assim, agora eu vou me realizar. Deixa eu ver se vai comentar, acho que não dá. E após, então, após a implantação a aprovação do recurso, eu não quis assumir a coordenação, porque eu sabia das dificuldades que o município ia ter para poder fazer o pagamento. Então, eu indiquei uma servidora de carreira. Trabalhei 2 anos no projeto, fizemos 65% do projeto com 25% do recurso. Houve a mudança de secretário, o secretário demitiu a coordenadora e venceu o meu contrato, e a prefeita pediu para suspender o projeto e deu fim no dinheiro, usou para outros fins. E, enfim, o projeto lá está em mandado de segurança para poder resolver o que eles vão fazer. Aqui, como eu falei, a resolução das boas práticas do processamento e armazenamento das plantas na Farmácia Viva segue a RDC 18. Nós temos também um importante documento que foi publicado em 2016, que é o Memento de Fitoterápico da Farmacopeia Brasileira, onde tem aí a relação de várias monografias de plantas. Aqui, as diretrizes do Programa Nacional de Plantas Medicinais, da onde valoriza aí toda a cadeia, né, de produção aí da planta até o medicamento. Os benefícios aí da implantação, por que implantar, né? Nós temos aí a integração em rede aí
que pode estar contribuindo aí com a economia, pode ser feito um trabalho em consorciamento, participação da comunidade, descentralização nos municípios, além de estar envolvendo aí também a Secretaria de Agricultura, de Educação, Turismo, enfim. Os benefícios são imensuráveis. Aqui são os 12 fitoterápicos que estão disponíveis na Rename. Iniciou-se com 2 e hoje nós temos 12, ao qual os municípios podem estar adquirindo com esse recurso aí destinado pelo Ministério da Saúde, pelos estados e o recurso do município, e disponibilizando na rede esses fitoterápicos aí, que são a espinheira santa, a guaco, tansage, erva de bicho, o hortelã, a alcachofra, a unha de gato, a babosa, o salgueiro, a soja, a aroeira e eu esqueci o nome desse... Garra do diabo? Garra do diabo, isso mesmo. Então, são, né, esses 12 fitoterápicos aí que pode estar contribuindo, né? Vitória compra esses medicamentos na indústria. Quando eu estava no município de Cuiabá, eu negociei com o laboratório herbário, eles iam fazer a R$2 o xarope, se a gente quisesse adquirir, né? Então, assim, também é uma opção, né? Apesar de ainda ser, eu preferiria manipular, porque o custo sai muito menor. A gente tem estudos aí de fitoeconomia comprovando aí os resultados, né, benéficos. Aqui o impacto, né, do benefício aí do tratamento, esse aqui é um ensaio clínico que foi disponibilizado pela farmacêutica lá de Toledo, no processo de cicatrização utilizando somente o chá de calêndula. Olha que fantástico. Aqui, a última resolução que orienta sobre o registro dos medicamentos fitoterápicos e o produto tradicional fitoterápico. A definição, a diferença entre o medicamento fitoterápico e o fitoterápico, lembrando que medicamento fitoterápico a gente considera somente os que são registrados pela indústria, e fitoterápico é uma questão mesmo só de protocolos aí, burocracia. Fitoterápico é quando é produzido em farmácia de manipulação ou na farmácia viva, né? Ou a próprio remédio caseiro. Por conta das burocracias que a indústria tem, ela exigiu que fosse diferente a definição, né? E porque ela passa por todos os... né? Tem um investimento, eu não acho errado, ela tem todo um investimento, então eu acho que é mais do que justo diferenciar aí para não colocar tudo no mesmo saco, né? E o produto tradicional fitoterápico pode ser registrado por qualquer indústria, desde que haja a comprovação da tradicionalidade de uso, seguindo aí todos os requisitos, né? Quem pode prescrever? Médicos, odontólogos, nutricionistas, farmacêuticos, enfermeiros, biomédicos, fisioterapeutas. Lembrando que os enfermeiros eles podem prescrever dentro dos protocolos do Ministério da Saúde, nas unidades de saúde, e o farmacêutico pode prescrever somente o que não é de prescrição médica, e os nutricionistas somente aquilo que é ligado à parte nutricional. Porém, a gente vê aí muitos erros, muitos em diversas áreas aí, né, que todo mundo quer prescrever. Como eu falei para o Paulo, a prescrição de fitoterápico, ela pode ser muito explorada aí por vários profissionais, porque a gente tem um arsenal muito grande aí na farmácia de manipulação. Certo? Alguma pergunta? Eu tenho, Zanetti. Esses editais que você falou para criação dessas farmácias vivas, né? Uhum. As universidades públicas, elas podem participar? Pode participar como parceira,
Mas quem escreve o projeto, aliás, é como parceiro, mas o dinheiro, igual aconteceu com a gente, nós estávamos acostumados a encaminhar projetos que o recurso vinha para o pesquisador. Então, na época que eu fazia mestrado e doutorado, nós aprovamos 10 projetos. O CNPq, MEC, a Fundação de Amparo à Pesquisa. E quando abriu-se o edital do APL, a gente foi atrás dos parceiros, né? Que a gente já tinha projeto, o PPSUS é um projeto que foi lançado, recurso do Ministério da Saúde e das fundações de pesquisas estaduais, né? E aí, esse do APL, ele só pode ser captado pelo município. E aí é onde vem o perigo. A burocracia para aquisição, né? Não dá acho que nenhum projeto terminou no prazo que deveria terminar, por conta das burocracias, porque tem que ter licitação, tem que ter todo um protocolo diferente, que não é a mesma coisa do que o dinheiro lá do CNPq, que vem na conta do pesquisador, você executa, às vezes até antes do prazo, né? Então, eu fiquei muito traumatizada, na verdade. Por quê? Eu aprovei, eu estava em andamento com o projeto APL de Poconé, quando nós fomos procurados pelo prefeito de um outro município querendo implantar. Aí nós ficamos muito felizes, porque foi eles que vieram atrás da gente. E aí nós escrevemos o projeto e o projeto foi aprovado. A contrapartida dos 2 municípios, nós tínhamos colocado a parte da estrutura, né, da reforma do prédio, porque o projeto não pode ter reforma. Ou seja, o município teria que gastar até 100 mil para poder ter o projeto funcionando e executar por até 2, 3 anos, 4 anos, porque o recurso que nós pedimos foi equipamentos, muito recurso para matéria-prima, né, para material de consumo. Então, eles poderiam ter sido assim, referência para o Brasil, né? E aí, Nobres, o Poconé, eles não fizeram, não faziam a reforma, estavam demorando. Eu consegui a doação da reforma pelo SESC. E nem assim a coisa saiu, entendeu? Aí, de Nobres, quando o dinheiro entrou na conta, que eu falei para o prefeito que teria que iniciar a reforma, porque o que emperra todo o processo é a estrutura da produção. Porque a planta, com 3 meses que você cultiva ela, você tem ela para fazer o medicamento, né? Algumas 6 meses. Mas a estrutura física tem que ser a primeira a ser iniciada. E aí, depois que o dinheiro estava na conta, ele não tinha dinheiro, não sabia como arrumar o dinheiro para a reforma, queria devolver o dinheiro. Você acredita? Nobres não gastou ainda 1 centavo do dinheiro. Aliás, gastou o juro do dinheiro, porque não precisa prestar conta. Aí eu sei que eles gastaram já o juro, né? Mas, assim, é muito triste, sabe? E entrou outro prefeito, o outro prefeito também não deu continuidade e tá lá. E aí o Ministério da Saúde deveria atuar de forma mais enérgica. Só para vocês terem uma ideia, em Poconé, eu denunciei no Ministério Público, porque eu estava acompanhando, foi eu que escrevi o projeto. Eu sabia da importância do que estava sendo feito. E, de repente, mudou o secretário pediu para... demitiu a coordenadora e pediu para esperar. Aí, a minha espera, eu já tinha sido, na época, transferida para Juína. Eu vim coordenar o curso de farmácia aqui. E aí, assim, a minha saída não ia impedir eles de continuar, porque eu poderia estar indo lá prestar assessoria, ou até já poderiam estar dando continuidade, contratando outro farmacêutico, mas não. Eles preferiram perder tudo. Perderam as plantas que foram plantadas, os equipamentos que foram comprados, enfim. Não tem um mínimo de noção da importância que é, né, um trabalho desse. É muito triste. Mas
Eu cheguei a escrever mais outros 2 projetos depois, falei que não ia mais querer saber de projetos do APL, porque a gente fica, né, revoltada no momento de raiva, mas aí eu acabei cedendo e escrevi para a Juína. Só que não foi aprovado porque não tinha, eu já tinha entregue a política, eles não aprovaram, e aí o Ministério está cada vez mais exigente, porque tendo a política já não funciona, imagine não tendo, né? Então é complicado. Mas não é impossível, né? Tá certo. Certo? Alguma mais pergunta? Ninguém quer perguntar? Eu acho que eu vou encerrar essa e aí iniciar outra. Pode ser? Para eu gravar. Para eu gravar separada. Pode. Mas o problema vai ser... Depois vai demorar para entrar. Não tem problema? Vai demorar uns 5 minutos para gravar, para salvar. Vamos entrar no outro tema? Aí a gente fala mais um pouco e... Tudo bem? Tudo bem. Tudo, vamos embora. O módulo 2 é sobre os conceitos e definições importantes aí da fitoterapia. Então, eu vou apresentar para vocês. Vocês estão vendo a tela? Sim. Os conceitos e as definições. Então, acho que foi o Messias, né, que perguntou na aula passada qual que era a diferença entre alopatia e fitoterapia, né? Então, tá aqui, né, a diferença, né, como eu já expliquei, vou falar rapidamente, porque tem gente que não estava. Então, a alopatia é o método terapêutico que consiste na utilização de medicamento que vão tratar baseado na lei do contrário. Vou ligar meu ar, que eu tinha desligado e esqueci. E a homeopatia é a terapêutica que trata baseado na lei do semelhante. Então, dentro da alopatia estão aí os medicamentos sintéticos, semissintéticos, fitoterápicos e todos os que forem aí, né? Tudo que vai tratar baseado na lei do contrário. Basicamente são esses. E a homeopatia, né? Para quem não sabe, né? A definição foi trazida por Hahnemann, aonde se trata a produção da homeopatia utilizando matérias-primas de origem animal, vegetal, mineral e ainda, que não está aí, substâncias biológicas. Como assim? Eu posso fazer um preparado de uma homeopatia com um raspado de um fungo do meu pé. Ou, se eu tenho uma infecção vaginal que não está sarando, já tomei tudo quanto é medicamento sintético e já tomei homeopatia, não resolveu. Então, aí o médico pode pedir, solicitar que a farmácia de manipulação prepare uma tintura na dosagem lá, na CH 200 ou 10, sei lá, com a secreção vaginal. Certo? Semelhante cura semelhante. Qual a diferença? Já pensou eu dar uma dose cavalar de um fungo, né? Ou de uma bactéria, ou de um vírus, né? Então, a diferença é que a matéria-prima, a matéria médica, a tintura mãe, que é preparada, tanto da substância animal, vegetal, mineral, substância biológica, ela precisa ser dinamizada em infinitas vezes, né? Então, aí,
já existem, o médico, quando ele consulta o paciente, ele já vai identificar. A Isanet, ela é parecida com a Nus vomica, né? Ou com arsênio. Então, ela vai me prescrever o arsênio. Por que ela vai me identificar como sendo essa matéria médica? Por conta da minha característica, né? Pelos meus sintomas. Se eu sou nervosa, se eu sou irritada, né? Se eu falo demais. Então, todas as características, eu vou pegar a matéria médica similar que foi preparada com aquela característica, tá? Cada matéria médica, cada tintura mãe tem uma característica. Na faculdade a gente nós fizemos até teatro para poder apresentar, né, falando das matérias médicas. Foi bem interessante. Então, é basicamente isso. Eu trato, né, uma infecção de garganta com algo que provoca a infecção de garganta, né? No sentido figurado e no sentido também, como que fala? Da característica da matéria médica, tá? Não significa que a planta tem infecção, tá? É a característica da planta. E é feito já existem, né? Todo um estudo das características de cada tintura mãe, tá? Aqui, só para reforçar, né, a planta medicinal, ela não ela é uma espécie vegetal cultivada ou não, utilizada com propósito terapêutico, e chama-se a planta fresca, aquela coletada do momento do uso. E a planta seca já é a droga vegetal, tá? Que ela precisa passar por um momento de secagem, estabilização, e para poder ser armazenada. A diferença entre as duas é que uma não tem água e a outra tem, tá? Aqui nós já vimos, acho que não precisa repetir, né? O remédio. O que é remédio? Remédio é tudo que cura. Tudo que faz bem para o organismo é considerado remédio. Então, o chá é um remédio. O chá não é fitoterápico, tá? Ele é considerado um alimento. Por que ele não é fitoterápico? Porque se a legislação for rotular como fitoterápico, ele não pode ser comercializado em supermercado, e aí a coisa complica, né? Que daí vai acabar com toda a história, todo o processo aí milenar. Então, é mais por esse motivo. Mas não podem ser comercializados nenhum chá com o rótulo descrito lá da sua ação farmacológica. Então, um sono, né, a radioterapia, uma massagem, um banho, né, o tratamento psicológico, psicanálise, tudo é considerado remédio. Aqui é importante falar dessas definições, porque às vezes a gente não entende. Então, eu tenho a planta medicinal, que é a parte lá que eu peguei fresca. Quando eu pego essa planta, a parte dela, qualquer parte dela que tem ação farmacológica, eu e separo da folha, da terra ali, eu estou preparando ali o meu farmacógeno. Porque é dele que eu vou preparar o meu ou remédio caseiro, ou o meu manipulado, ou o industrializado. Aqui no caso é um exemplo do açafrão, curcuma longa. A partir do momento que eu seco esse farmacógeno, essa parte dessa planta, eu já tenho a droga vegetal, que é a raiz aqui, rizoma seco, certo? Eu posso usar, fazer o chá dessa droga vegetal, ou eu posso ainda moer e fazer com que essa droga vegetal se torne um derivado de droga vegetal, que é o pó. E a partir do derivado de droga vegetal, eu vou fazer o meu
medicamento. Ficou claro? Acho que todo mundo sabe, né? Então, para que eu possa utilizar a planta e ter benefício, né? Ela vai auxiliar no combate, né, de infecções, disfunções metabólicas, doenças alérgicas, traumas diversos, entre outras, e deve ser utilizada mediante prescrição profissional de um profissional da saúde. Justamente por conta daquelas muitas peculiaridades que eu falei, né? Porque, às vezes, um paciente que tem problemas articulares, ele pode usar apenas um medicamento, um fitoterápico preparado para uso externo. Ou, dependendo, ele precisa tomar internamente, né? Então, depende de cada paciente. Um paciente que tem ansiedade, a ansiedade a gente sabe que ela é causada por N motivos. Então, é muito importante analisar o paciente como um todo, né? Como não ver somente o sintoma, e sim saber o que está provocando esse sintoma. Então, as plantas medicinais é uma terapia menos agressiva e de menor custo, né? A gente vai ver depois os medicamentos aí, os fitoterápicos, ou até a planta mesmo, que pode ser utilizada para as doenças neurodegenerativas, né? Que são aí as que mais causam problemas, né, para os pacientes, deixando o paciente muito sonolento, inutilizável praticamente, né, alguns deles. E aí a gente tem aí opções importantes aí, e que não é muito explorado pelos psiquiatras, infelizmente. Aqui, a definição de droga vegetal é a planta medicinal ou suas partes, que contém as substâncias responsáveis pela ação farmacológica, terapêutica, após os processos de coleta, colheita e estabilização, quando aplicável, e a secagem, podendo estar na forma íntegra, rasurada, triturada ou pulverizada. O derivado da droga vegetal é o produto da extração da planta medicinal fresca ou da droga vegetal, que contém a substância responsável pela ação terapêutica, podendo ocorrer na forma de extrato, óleo fixo, volátil, cera, exudato, dentre outras. O fitocomplexo, conjunto de todas as substâncias oriundas, originadas do metabolismo primário e secundário, responsável em conjunto pelos efeitos biológicos de uma planta ou seus derivados. E, no caso aqui, o fitocomplexo já é o produto pronto ali para ser utilizado. E os insumos farmacêuticos ativo vegetal é a matéria-prima ativa vegetal, ou seja, droga ou derivado vegetal, utilizado no processo de fabricação de um fitoterápico, já na fase final. Onde encontrar a planta medicinal? Nós temos as localidades ervanarias, farmácia de manipulação, farmácia viva, fornecedor de insumos e na indústria de medicamento. As farmácias de manipulação só podem manipular a planta que ela adquirir em um fornecedor de insumo, que é a distribuidora de matéria-prima. Ela não pode jamais preparar a sua própria tintura. E diferente da farmácia viva, que pode cultivar, né, e fazer todo o processo aí de produção do medicamento. Todos esses 4 locais precisa de ter o responsável farmacêutico, o ART, responsável técnico. A ervanaria não precisa. Eu acho que deveria ter, tá? Por quê? Uma aluna do outro curso me perguntou assim, eu participei de uma entrevista no Fantástico sobre um fitoterápico que estava sendo comercializado como sendo o leite da moreira, excelente para dores articulares. E quando eu estava dando uma aula em Cuiabá,
uma aluna me trouxe para eu, perguntando para mim se eu sabia se aquilo ali era um fitoterápico sério, né? Quando eu peguei o frasco, eu olhei, no rótulo falava que tinha umas 9 plantas. Quando eu peguei a cápsula era pequenininha. Pela minha experiência, eu já falei para ela na hora que aquilo ali não era o que estava descrito na bula. E aí eu tirei foto, mandei para uma amiga minha da Anvisa, a Ana Cecília, e ela falou assim, olha, já está sendo investigado esse fitoterápico. E assim, eles fitoterápicos já passaram por essa mesma novela. Aí, uns meses depois, eu participei da matéria para poder falar, porque essa planta, leite da moreira, é uma árvore, ela fez parte da minha pesquisa de doutorado, e ela ainda está em fase de estudos para processos inflamatórios. Ou seja, ela jamais pode ser considerada fitoterápico. E ainda mais sendo comercializado como um fitoterápico que não é registrado na Anvisa, certo? E aí, o que aconteceu? Foi feita análise e o que tinha dentro dessa cápsula era um corticoide. Por isso, resolvia o problema das dores, né, da veiarada, tudo. Então, assim como esse medicamento é vendido por ambulantes, não é vendido dentro de farmácia, mas nas ervanarias existem N produtos, inclusive a aluna do outro curso me mandou uma foto de um produto que ela comprou em uma ervanaria e ela perguntou se era registrado. Eu falei que não. Então, na ervanaria não tem responsável técnico, então eles compram tudo que aparece, sem qualidade. Já foi pego indústrias clandestinas que produzem e armazena os medicamentos dentro de banheiro. Então, assim, é uma calamidade geral. E a Anvisa não dá conta, os órgãos sanitários não dão conta de fiscalizar, nem as farmácias, que dirá esses medicamentos clandestinos, né? Esse medicamento mesmo sendo o Fantástico, a Globo, fazendo a investigação, o que aconteceu? Foram atrás no endereço, tinha o nome do farmacêutico, o CRF, o endereço, o telefone, mas era tudo falso. Então, nunca vai pegar. Então, é complicado. Então, a ervanaria, ela segue essa definição da lei, a primeira lei aí de produtos para a saúde do Conselho Federal, que aprova aí os estabelecimentos de saúde. A ervanaria é a dispensação de plantas medicinais privativa das farmácias e ervanarias, observando o acondicionamento adequado e as classificações botânicas. Deveria ter classificação botânica, mas nem isso tem. Mal tem o nome popular, né? Então, é complicadíssimo, né? Se vocês quiserem comprar algo seguro, né, é preciso ou você ter o cultivo ou você mandar manipular, né? Porque comprar em raizeiro, em ervanaria, é complicado. Eu fiz o meu trabalho de especialização em botânica e ecologia. O tema do meu trabalho foi o meu orientador que escolheu. Ele falou assim, você vai fazer a história de vida de um raizeiro. Agora eu quero que você procure o raizeiro. Gente do céu. Vocês não sabem a dificuldade que foi para eu encontrar o raizeiro. Por quê? A maioria de quem vende raízes não são raizeiros, são comerciantes. Eles sabem o nome porque está ali todo dia. Mas se pegar uma planta, colocar na frente deles, eles não sabem que planta que é. Eles conhecem as plantas, o cheiro, às vezes, a planta lá seca, mas se pegar a planta e mostrar, eles não sabem, né? Então, eu assim, tive que suar muito para me encontrar, e graças a Deus eu encontrei uma raizeira quilombola para poder fazer a história de vida dela. Foi, assim, um presente de Deus, essa raizeira, sabe? Então, só reforçando a farmácia de manipulação, a diferença entre a farmácia de manipulação e farmácia viva é que a farmácia de manipulação segue as RDCs aí 67 e 87. Ela pode ser pública e privada,
ela pode manipular formas magistrais e oficinais. As oficinais são somente as que estão descritas nas farmacopeias, que são praticamente as tinturas. E na farmácia viva, ela segue a RDC 18 e só pode ser pública. Apesar dela poder manipular formas magistrais, a maioria não manipula porque por conta da dificuldade do fluxo. Então, é mais fácil eles fazerem um lote de xarope, um lote da tintura tal, um lote da tintura tal, do que ficar recebendo receitas para manipular, tá? E as duas precisam de licença sanitária e o responsável farmacêutico. Aqui nós temos aqui o esqueleto do registro de fitoterápico. Esse aqui é o marco regulatório do registro, né, do medicamento fitoterápico. E já desde 2009 aí vem sofrendo aí várias alterações. Aqui nem tá todas as alterações que foram feitas, só tá praticamente as últimas. Isso aqui foi cedido pela Anvisa, pela Ana Cecília, na apresentação que ela me disponibilizou. Então, o que está em vigor são isso aqui, tá? Precisa seguir todas essas resoluções aqui para que possa registrar o medicamento. Aí eu falo para vocês, uma indústria para registrar um medicamento, ela precisa ter muito dinheiro, porque ela precisa de estar aí pelo menos com uns 2 anos aí para poder começar a ganhar dinheiro, tá? Então, é complicadíssimo. Meu grande sonho é implantar uma indústria de medicamento fitoterápico, mas eu quero implantar pública, não particular. Por quê? Por conta dessas burocracias, né? Então, é muito complicado. Todo o trabalho precisa seguir, né, os registros de avaliação abrangente aí de segurança, eficácia, controle de qualidade, né, ser elaborado rótulos, a embalagem, passar por controle de qualidade, produção da bula, para que possa ser comercializado, tá? O produto tradicional fitoterápico, ele segue a via de administração, não pode ser nem injetável, nem oftálmica. As alegações não se referem aos parâmetros clínicos e ações amplas, ou seja, somente o uso tradicional. A coerência de uso com a documentação técnica científica, tem também que seguir alguns protocolos para comprovar que essa planta é utilizada por uma comunidade tradicional. Ausência de IFAV, de risco tóxico conhecido, ou grupo de substâncias químicas tóxicas em concentrações superiores ao limite comprovado. E a continuidade do uso seguro por período igual ou superior a 30 anos. Então, todo esse, né, trabalho também não é simples comprovar. Eu acho que, se eu não me engano, até agora, acho que teve 2 ou 3 medicamentos tradicional fitoterápico registrado. Controle de qualidade precisa ser feito, né, desde a época do cultivo, porque se a planta não seguir as boas práticas do cultivo, ela não vai ter o controle, não vai ser aprovada aqui no controle de qualidade da matéria-prima, né? Então, passa por todas as etapas para que eu tenha um controle de qualidade e aprove aí a produção do fitoterápico. Como identificar o fitoterápico? Então, aqui está uma dica simples. Se você pegar um medicamento que você vai comprar, seja na ervanaria, seja na feira, na banca de raizeiro, você olha e vê se tem esse número gigante aí do Ministério da Saúde, tá? Porque se ele for registrado, ele vai ter. A maioria deles, sabe o que eles têm? Escrito lá, isento de registro, o medicamento. Então, os medicamentos fitoterápicos industrializados devem ser registrados na Anvisa e ter o número de inscrição do medicamento no Ministério da Saúde,
com essa sigla aí contendo de 9 a 13 dígitos, tá? Iniciando pelo número 1, e também pode ser utilizado aí o site da própria Anvisa, você pode entrar lá, né? Mas assim, no caso, se você pegar o frasco e ler, rapidamente a gente já consegue ver que não é registrado, porque a gente sabe do rigor que é a Anvisa, né? Nós sabemos. Então, quando a gente pega um frasco, a gente vê que não é registrado, né? Eu vou mandar aqui agora no grupo uma foto do produto que a aluna mandou para mim perguntando se era fitoterápico, tá? Aí eu já falei na hora que não era. Então, assim, é complicado. Aqui é a reportagem, eu vou disponibilizar o link para vocês que quiserem assistir. A matéria, foi uma matéria bem interessante. E por hoje é só. Alguma pergunta? Podem olhar aí no grupo, vocês vão ver aí espinheira santa. O fitoterápico da espinheira santa. Então, é complicado. E tem muitos, viu? E eu falo mais, tem medicamentos clandestinos sendo vendidos até em drogarias. Porque, às vezes, o comprador não é da área, não entende, e aí acaba comprando, e aí é um produto que sai muito, que dá muito lucro para os vendedores, então eles não olham as outras coisas. Eu já vi em drogaria medicamentos clandestinos também. Quando eu vejo, eu trabalhei numa farmácia do meu cunhado, e eu tive também drogaria, mas depois que eu vendi a minha drogaria, eu sempre estava na farmácia da minha cunhada e de vez em quando, eu bati o olho e falava, olha, esse medicamento aqui não é registrado. Se chegar um fiscal, a farmácia é lacrada, né? Mas é complicado. Tem muito problema. Podem falar agora. Eu tenho uma pergunta. Os óleos essenciais, ele está classificado como um fitoterápico? Olha, ele é considerado fitoterápico. Só que ele... Um adendo importante é isso. É separar o fitoterápico do fitofármaco, né? Que, por exemplo, os óleos essenciais já é algo isolado da planta. Aí já é considerado um fitofármaco. Ele é um tudo explicadinho na RDC 26 lá de 2014. E a maioria dos óleos essenciais, eles não são utilizados prescritos na terapêutica, né? Eles são usados mais por terapeutas, né? Então, eles não têm registro na Anvisa. Eles não é necessário o registro. Certo? Ok. Isanete, você falou das drogarias, né, que vendem os produtos, mas eu fiz um trabalho com micanha, né, eu fiz um trabalho com micanha aglomerata para conseguir pegar a cumarina delas, né, quantificar as cumarinas, e eu fiz em xaropes, mas a gente acabou fazendo também no laboratório, a gente fez em folhas, né, em folhas e raízes. E a gente notou que quando a gente ia em ervanarias, né, não dizia qual era o tipo de micanha, é só micanha gênero. E isso é muito complicado, porque a gente sabe que a cumarina é o marcador da espécie, né, tanto da aglomerata quanto da leivigata. Mas isso é importante, algumas ervanarias elas só colocam o gênero. Elas não colocam a espécie. Quando colocam, vende um saquinho, é micanha, tá, mas qual? Né? E isso na hora de você pesquisar, pra gente, pesquisador, é ruim, né?
Porque a gente vai quer fazer uma comparação. Um trabalho de qualidade, né? Exatamente. O problema é muito sério. Por exemplo, se a gente vai fazer um estudo de controle de qualidade, não tem como, porque você não sabe nem o nome científico da planta, né? Então, assim, o trabalho, para ser feito, ele precisa ser trabalhado desde as origens, né? Lá em Cuiabá, quando eu estava no mestrado, nós lançamos 2 levas de 12 cursos. Eram cursos, assim, de 24 horas, aberto para todo mundo, onde a gente levava os melhores profissionais do Brasil. Nesse curso, nós abrimos justamente para poder capacitar os raizeiros, a comunidade, da importância de ter esse cuidado, né, com o cultivo, com a identificação. Eu lembro que esse raizeiro, um dos maiores raizeiros de Cuiabá, ele até tinha começado a fazer farmácia. E fez 6 meses e parou. Mas ele foi fazer esse curso que a gente estava ministrando. E a banca dele melhorou muito, melhorou bastante. Ele melhorou o armazenamento, porque eles compram assim de saco, né? E os sacos todos empilhados em cima do outro, sem identificação de data, validade, né? E aí, assim, eles vão pegando e às vezes vende planta que até com outro nome e as pessoas não compram, né? A gente fez a identificação, a gente fez o teor de cumarina, né, em algumas folhas, mas como eu não faço essa parte, ficou para uma outra pessoa fazer a identificação da espécie, porque a gente queria saber se realmente qual era a espécie. Nem sei como é que ficou isso depois, que a gente parou com esse negócio do corona. Mas ficou para outra pessoa, ele ia gerar um outro artigo. Sim. Também, né? Com isso tudo. Mas é muito importante isso. Eu fui fazer perguntar numa banca sobre uma planta que eu queria saber se era realmente a planta, a unha de gato. E eu perguntei onde que ele tinha pegado a planta. Ele falou que era no município que não existia a planta. Então, a unha de gato, né? Ele falou em Chapada dos Guimarães. Chapada dos Guimarães não tem a planta, né? E aí eu olhei e não era a planta, né? Eu conheci. Então, assim, é muito complicado. E a gente, para comprar, tem que tem que rezar para poder não comprar veneno, né? Eu já vi também bancas que tem os pacotinhos guardados nos pacotinhos de plástico, né? A gente vai ver que não é o correto. E a planta lá, já mais de ano, armazenada naquele pacotinho de plástico que você olha assim, tá até branco, não dá nem para enxergar mais a planta dentro. Complicado. Mais alguma pergunta? Todo mundo afiado? O número da Anvisa que você falou sempre começa com o número 1? Sempre começa com o número 1. Sim. Se não for número 1, não é? O número é falso? Número falso. Você pode tirar, fotografar e mandar uma mensagem no site da Anvisa denunciando, ou numa delegacia, né? Mas é complicado, não é nada fácil, não. Eu estou olhando esse daqui, ó, que começa o número 4, que é no caso aqui, é um óleo de alho. Aí ele começa pelo número 04. 04? Então, 4. Ele começa não, 04 não, começa 4. Ele é considerado nutracêutico? É importado? Ou é do Brasil? Tem tudo isso. Ah, tá. Pode ser que ele seja importado, não sei dizer. Porque só o número 1 é o segmento registrado na Anvisa do Brasil, né? Não, é do Espírito Santo, é do Brasil. Ah, é Brasil. Vou verificar, nunca tinha observado. Você observa aí, digita lá naquele site lá para confirmar.
Correto. Pode ser que eu tenha tomado óleo de alho enganado. Manda uma foto para mim aí. Pode Óleo ser de uma foto, soja. tá? Tá, mando sim. Porque Obrigado. tem também a classificação nutracêutica, que eu acho que segue outro Outro número. protocolo. Ah. Porque é menos exigência, tá? Uhum. E o óleo de alho... Vou te mandar uma foto para você me dizer, porque eu consumo isso há muito tempo. Então, vamos Tá ver se eu bom. estou consumindo óleo Não de alho mesmo. necessariamente soja. Sim, Tá certo. Obrigado. de nada. Mais nenhuma pergunta, gente? Podemos encerrar, então? Podemos. Então tá. Boa noite a todos. Tenham uma Boa noite. Boa noite a todos. Noite. boa Boa noite. noite. Boa noite, Martinha. Você tá Boa quietinha? noite. Boa noite. Beijo. Boa noite, até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã.